Capítulo 9 do Evangelho de João. Hoje eu vou trabalhar aqui com os versos 1 ao verso 12, tá bom, irmãos? Então você acompanha aí na sua Bíblia, tá? Primeira leitura que eu faço é na versão King James, tá? E é bom você ler na sua, que você vai comparando as diferenças, né, as colocações. Capítulo 9, verso 1 ao 12 vai dizer o seguinte: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Verso 3. Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Verso 4. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Verso 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Verso 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama. Verso 7. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, entre parênteses, que significa enviado, fecha parênteses. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se, e voltou vendo. Verso 8. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: Não é este aquele que estava sentado, mendigando? Verso 9. Alguns diziam: Este é ele. Outros diziam: Parece-se com ele. Mas ele dizia: Eu sou ele. Verso 10. Diziam-lhe, portanto: Como foram abertos teus olhos? Verso 11. Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lama e ungiu meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. E verso 12 e último. Disseram-lhe então: Onde está ele? Ele disse: Eu não sei. Vamos orar? Que Deus lhe conduza em toda a exposição desse texto e que fale ao seu coração. Que Deus traga arrependimento, que Deus traga promessas, conforto, que a sua ação seja realmente eficaz em nossas vidas, mediante a sua palavra. E para isso é necessário o Espírito Santo. Então peça a Deus que a sua vinda aqui hoje, o seu culto, seja totalmente conduzido por Ele, pelo Espírito Santo da verdade. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da sua palavra, a qual já foi lida, agora será explicada e aplicada em nossas vidas. E dependemos, Pai de amor, exclusivamente da tua ação graciosa, a ação do Santo Espírito, que nos conduz, que nos edifica, Pai. Pois a tua palavra é alimento para as nossas almas, é luz para os nossos pés, Senhor. Pedimos que a sua palavra encontre lugar em nossos corações, para assim vivermos para a tua glória. Tenha misericórdia, Pai. Que a eficácia da tua palavra hoje seja santificadora, que traga arrependimento, que traga fé às pessoas. Sabemos que ela é totalmente apta para isso, Senhor. Que o Espírito Santo esteja em nós, Deus, nos trazendo esses esclarecimentos sobre a tua palavra. Obrigado por ela, pela preservação da mesma, por todo o seu cuidado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Que a partir desse momento esse pregador não fale da sua própria pretensão, com presunção ou com ideias próprias, mas que seja totalmente fiel, preso às Escrituras, ao que elas dizem. Para isso eu também peço que o Espírito Santo esteja me conduzindo, Pai. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só. Amados, estamos no capítulo 9 deste Evangelho, que tanto tem nos falado, né, irmãos? Então o capítulo 9 de João é um ponto importante para os próximos passos que teremos aqui. O capítulo 10, ele está totalmente atrelado ao capítulo 9.
Ou seja, não se muda de cenário, não se muda de público, dentre o capítulo 9 e o capítulo 10. Então, tudo que você já ouviu sobre o bom pastor, ele falará de acordo com o que está acontecendo aqui. Então, é necessário que você entenda o contexto. E o contexto será dado a partir de hoje. Tá? Que também está ligado ao capítulo 8, sobre as suas reivindicações. No capítulo 8 do Evangelho de João, nós vimos as declarações de Jesus. Nós vimos um embate entre Jesus e os fariseus, onde inclusive ele teve que chamar, esses homens de filhos do diabo, que tanto se arrogavam para si mesmo títulos, que a salvação deles era baseada na paternidade de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse o quê? Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras de Abraão. Ou seja, não é a paternidade física que define a espiritual, e sim a espiritual que conduz os nossos atos espirituais. Se eu sou de Deus, eu terei as mesmas obras que o pai de Abraão, que era Deus. Então, amados, esses homens negavam Jesus Cristo, não entendiam o seu dialeto, recusavam. Por quê? Porque eles eram servos da mentira, assim como o pai deles, que amava a mentira, que era mentiroso, homicida desde o princípio. E Jesus, dentre essas declarações no capítulo 8, no verso 12, ele disse que era a luz do mundo. Correto, irmãos? Eu sou a luz do mundo, no verso 12 do capítulo 8. Agora, irmãos, veja que interessante. Ele ilustra o seu ensino, a sua declaração, curando um homem cego. Um cego de nascença. E Jesus dá mais uma prova da sua divindade. Uma vez que existia a crença comum que só Deus, somente Deus, poderia dar vista a um cego de nascença. Uma vez que a cegueira era considerada uma maldição divina. Assim como a lepra, no contexto judaico. Então, ser cego de nascença existia na cultura judaica logo presumir que era um pecador, que era um homem sujo, um homem que não frequentava as sinagogas, vivia às margens, excluído, assim como os leprosos, amaldiçoado. Esse é o termo. E para ele sair daquele estado, somente Deus, efetuando uma cura milagrosa. E isso era reconhecido entre eles. O próprio judeu dizia isso. Para você ver somente Deus. Ou seja, irmãos, dar vista a um cego de nascença é uma obra criadora. E só Deus tem poder para criar. Esse é um dos milagres mais bem documentados nas Escrituras. Pois os vizinhos, os pais, os opositores precisaram admitir que, de fato, o homem era cego de nascença e agora estava enxergando. É um dos milagres onde vamos encontrar mais provas, testemunhas, confirmando que realmente ele foi curado, que realmente ele tinha esse problema congênito. E o capítulo aonde estamos, ele vai conter ao mínimo 7 cenas, 7 etapas. Primeiro veremos aqui o milagre, do verso 1 ao 7, o milagre propriamente dito. O segundo, o homem interrogado pelos vizinhos, do versos 8 a verso 12. E aqui nós encerramos a pregação de hoje. Mais para frente, nos próximos domingos, o homem será interrogado pelos fariseus, dos versos 13 a 17. E uma quarta cena, os pais deste ex-cego será interrogado, dos versos 18 a 23. No quinto momento, uma quinta cena, o homem de novo será interrogado, do verso 24 a 34. E sexto, a procura de Jesus pelo homem que foi excomungado da igreja, da sinagoga. E por último, veremos o significado do milagre, dos versos 39 a 41. E em cima de todos esses fatos, entraremos no capítulo 10, onde Cristo vai partir desse princípio negativo, que é a conduta dos fariseus,
Tá? Então aquilo que é falado no capítulo 10 sobre matar, destruir, roubar, matar e destruir, não é sobre Satanás, e sim sobre a conduta dos fariseus, que será listada aqui neste capítulo. Tá? Para entender melhor, vamos entrar no texto a partir do verso 1. Agora partirei da versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? ACF. Não sei se é a sua, mas você pode acompanhar aí. Verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Primeira coisa que devemos perguntar ao texto: Jesus estava vindo de onde, indo para onde, passando? Como assim? Parece um texto que está faltando informação. Mas, quando Jesus ia caminhando ou passando, viu este homem que sofria de cegueira. Isso era muito comum entre os antigos, amados. Da mesma forma que a atualidade, entre as pessoas que não tomam os devidos cuidados com os recém-nascidos. Hoje está muito avançada a medicina, né? Mas pense na medicina naquele tempo. Hoje tem o teste do pezinho, a criança já toma um monte de vacina, né, para se prevenir. Naquele tempo não tinha isso. Então era comum muitas crianças nascerem cegas, contraírem doenças, né, e chegarem a essas doenças, culminarem a isso. A hora e o lugar do acontecimento exato não foi relatado por João. Perceba. Mas existe, contudo, aqui uma comparação interessante sobre lugar aonde este cego estava. Sabendo que ele era cego e tinha uma doença congênita, e principalmente com as informações que foram dadas no verso 8, que ele estava mendigando, correto? Podemos fazer alguns paralelos com a própria Escritura. Por exemplo, em Atos 13, do verso 1 ao 2, nós vamos ver de nascença. Uma pessoa também com uma doença congênita, com uma debilidade, e que mendigava. Olha só, ambos eram mendigos. Certo dia, Pedro e João estavam saindo ao templo, subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Perceba, essas pessoas ficavam próximas ao templo, visto que muitos dos frequentadores do templo passavam por ela ao entrar ou sair, era o local de trânsito ali das pessoas. Esse era um lugar apropriado para aqueles que eram dignos de pena e caridade. Amados, o verso 59 dá força para embasarmos aqui que o local onde esse homem estava mendigando era na porta do templo. Porque o verso 59, vamos revisitar, do capítulo 8, então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Então é ali, naquele momento, que ele passa, muito provavelmente, e avista aquele cego. Cego de nascença. O local apropriado, irmãos. Veja que essas pessoas, elas estão ali na porta do templo. Agora vamos analisar qual seria o melhor lugar para se pedir esmola. Se você fosse um cego, tivesse um problema congênito que lhe impedisse de trabalhar e precisasse mendigar, aonde você mendigaria? Certamente um local onde as pessoas estão buscando por misericórdia e estão com seu coração quebrantados. Então eles ficavam ali oportunamente para receber. Assim também como o paralítico no tanque de Betesda, onde era o local onde se passava o portão das ovelhas, onde eles levavam sacrifícios para o templo, e ali eles ficavam mendigando. Amados, nós devemos entender que o local devido para se alcançar misericórdia é aonde Cristo está, aonde Ele comprou, aonde Ele nos forneceu como meios de graça. Eu assemelho, amados, a condição do cego de nascença com a condição de todas as pessoas que ainda não entendem o Evangelho e que necessitam de misericórdia. Muitas das vezes as pessoas acham, eu vou ficar em casa,
Ah, eu não vou à igreja. Ah, eu não preciso de um local aonde congregar. Eu te pergunto, você necessita de misericórdia e graça? Será que realmente isso está dentre as suas prioridades? Quando você olha para si próprio, será que você não é um mendigo de graça? Será que você não é uma pessoa carente de cuidados? E aonde que você se coloca para obter esses meios? Aonde que você busca essa ajuda? Muitas pessoas acham que eu estou num período onde eu não vou para a igreja para me decidir. E pensando que essa própria condição de espera, essa própria condição de neutralidade é uma opção, amado. Querido, as coisas de Deus, elas já foram determinadas com os meios apropriados para se adquirir ajuda, graça. Deus, ele deu a sua própria palavra. Para quê? Para a salvação do homem. Para quê? Para a santificação. Então é se apartando da palavra e do entendimento da mesma que você vai receber algum tipo de ajuda? Cristo comprou a sua igreja com precioso sangue. Para quê? Para nos fornecer um meio de ajuda para desenvolvimento da sua própria santidade, da sua própria vida espiritual. Então, se eu necessito de graça, aonde eu vou encontrar? Um próprio mendigo precisando de ajudas físicas, ele se colocava na porta do templo. Eu sou tão mendigo quanto este homem. Eu sou tão necessitado quanto este homem. E o que eu faço para isso, amado? Eu vou para onde Cristo está. Eu vou me aproximar da onde Ele está fornecendo ajuda. Ah, mas Cristo não pode me ajudar em casa? Pode. Mas isso não deve de maneira alguma invalidar aquilo que Ele instituiu como meios de graça. É aquela questão, né? Ah, o batismo não salva, né? Ah, não é o batismo que vai definir a minha salvação. Mas, irmãos, um salvo, ele tem desejos fortíssimos pelo batismo. Por quê? Porque também é um meio a qual ele definiu para proclamar o Evangelho. É um meio de graça. É uma ordenança. E o texto diz, viu um homem cego. Então Jesus passou e viu este homem cego de nascença. Assim, alguns são da opinião de que Jesus, ao deixar o templo, encontrou esse homem sentado numa das portas esmolando. Não sabemos se os eventos do capítulo 8 e 9 ocorreram no mesmo dia, porque João não dá detalhes sobre isso. Mas temos por base essa proximidade do templo. Não somos informados sobre o modo como Jesus e seus discípulos descobriram que esse homem era cego de nascença. Mas bem pode ser que isso fosse de conhecimento comum ali entre todos. Porque, pense comigo, irmãos, se tem um homem aqui na esquina da nossa igreja que todos os domingos está ali, é certo que será de conhecimento comum de todos nós, talvez até mesmo os problemas e os detalhes sobre a vida dele. Porque provavelmente já teríamos ajudado esse homem muitas vezes. Mas tudo isso são inferências, porque João realmente não dá detalhes, não podemos cravar, né, propriamente isso. O local correto, certamente esse mendigo nos passa um ensinamento mediante a necessidade de misericórdia. Suas necessidades eram graves, tristes e atormentadoras, o que nos leva e o levou a refugiar e buscar ajuda no local de adoração a Deus. Que isso seja um ensino para cada um de nós. Verso 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, diante da situação e do problema deste homem, os discípulos lançam uma pergunta. E pelo que esse versículo indica, os discípulos teriam acompanhado seu mestre a Jerusalém. Para eles, esse homem cego representava um enigma teológico. Isso propicia aos discípulos a ocasião perfeita para compor uma pergunta. Este castigo era proveniente do pecado,
De quem? Porque algo já podemos aqui retirar do texto, que eles assimilam que o problema daquele homem é oriundo do pecado. Eles já cravaram isso mediante a pergunta. Porque olha a pergunta deles: Rabi, ou seja, mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Então a pergunta não é por que ele está assim. Eles já falam: quem pecou? Este ou seus pais? E provavelmente raciocinaram mais ou menos da seguinte forma: por detrás de toda enfermidade física ou deficiência jaz um pecado. Isso é o que chamamos de silogismo. O que é um silogismo? São conclusões baseadas em premissas. Então, mediante a cultura que eles tinham das doenças, eles aplicavam as conclusões. Eles já afirmavam da onde que vinha aquela doença. No caso, pecado. Tá? Esse homem nasceu com deficiência, sendo assim, amados, um enigma, como eu disse aos irmãos. Mas, amados, isso não era necessariamente resultante de pecados de seus pais, nem muito menos daquele homem. Pelo que se segue. É o raciocínio, mais ou menos, do que aqueles amigos de Jó tinham, quando foram aconselhar Jó. Por exemplo, no capítulo 4, verso 7 do livro de Jó, veja as acusações. Os amigos de Jó dizem: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Olha, íntegros. O que eles estão querendo dizer para Jó? Jó, você está passando por tudo isso porque você está em pecado. Tem alguma coisa errada na sua vida. Eles partiram de alguma premissa também, irmãos. Eles partiram de algumas conclusões próprias. Verso 3. Então os discípulos perguntam: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, diz Jesus. E nessa resposta, Jesus imediatamente elimina os pecados pessoais do homem e de seus pais como causas. Tá? Se uma causa tiver de ser mencionada, devemos colocar essa causa em Adão. Estava conversando com meu irmão ali agora há pouco. Da onde que veio as doenças e a morte? Da queda de Adão, o nosso pai federal. Então, se alguém tem que ser culpado, né, é lá para a queda do pacto, né, a quebra do pacto de obras, feito com Adão. Então, amados, a nossa ideia quanto a alguns ditos, algumas doutrinas heréticas, e uma delas é maldição hereditária. Isso é uma heresia, tá, irmãos? Você deve entender que isso não existe. Que doenças, pecados, morte, ela tem apenas uma raiz, que está dentro da nossa própria natureza. E eu não se torno pecador, ainda mais pecador, por causa do meu pai ou da minha mãe, ou nem muito menos por causa do que eles fizeram. Não, se eu sou pecador, porque eu tenho raiz de pecado dentro de mim. Todos nascemos destituídos da glória de Deus. Todos somos pecadores e todos somos filhos da ira. A não ser que Cristo nos resgate. Cristo nos ofereça ajuda. Então esse tipo de pensamento, ele ainda repercute, né, ao longo do tempo. Ah lá, está sofrendo por essa doença por causa do pai ou da mãe. E ao mesmo tempo, não estou querendo dizer que não existe consequências compartilhadas. Porque o pecado do seu pai ou da sua mãe, ela pode trazer consequências para outras gerações. Como doenças também, inclusive. Tá? Mas não confunda consequências como resultados, né, uma maldição hereditária. Tá bom? Cuidado com esta análise. E é claro que Jesus não estava com isso insinuando haver pessoas sem pecado e nem induzindo os discípulos a crer que todo sofrimento é resultado imediato de um pecado, né?
Também Jesus estava afirmando que aquele homem havia nascido cego especificamente para ser agora alvo do seu milagre. Como se fosse um objeto, né? Apesar dele ser soberano para isso. Mas não era isso que ele estava querendo dizer. Ele diz: mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em vez de olhar para trás, como os discípulos, quem pecou? Percebe? O que Cristo faz? Ele olha para frente. Ele respondeu: aconteceu com um propósito. É isso que ele tem em mente. Isto é, para que as obras de Deus, insondáveis aos nossos pensamentos, fossem reveladas nele. Todas as coisas, até mesmo as aflições, as calamidades, têm o propósito final de glorificar a Deus. Muitos condenaram John Piper quando no incidente de 7 de setembro, ele disse: aquilo ali é providência divina. Aquilo ali tem a mão de Deus. Como assim? Morreu tantas pessoas? Como que você fala isso? Mas olha, condenaram John Piper. Mas a ótica de John Piper sobre o acontecido não está errada. Aquilo aconteceu por um propósito, isso é certo. Foi uma calamidade? Com certeza. Nos compadecemos de todas as almas ali? Com certeza. Mas estava fora dos planos de Deus? Com certeza também. Então, amados, nós precisamos entender que coisas boas ou ruins, elas não definem o caráter de Deus. Porque muitos acham que a situação é desagradável, Deus está então punindo. Deus está então castigando. Coisa que pode ser também. Mas esse é um olhar muito limitado sobre as situações. Por exemplo, José, quando foi vendido pelos seus irmãos, era algo muito ruim? Com certeza, mas o que proporcionou para a própria família? Então Deus tem capacidade de algo ruim sacar coisas boas. E Deus só faz coisas boas das mãos de Deus, porque Deus é ato puro. De Deus só provém coisas retas, justas e boas. Então, quando eu olho para o atentado de 7 de setembro, eu penso: aquilo é justo e bom. Nossa, mas como assim? Eu olho para esse jovem aqui, ou talvez homem, cego de nascença, e falo: ele é cego por quê? Porque Deus o fez assim por um propósito. Isso é justo e bom. Ah, meu filho nasceu, né, com síndrome de Down. Eu vou olhar: ai, por que o Senhor fez isso? Deus está me castigando. Não. Isso é justo e bom. Então devemos, amados, confiar em Deus. O que Jesus Cristo está falando para os discípulos é: isso tem um propósito. E vocês devem olhar para situações que para vocês são adversas. Vocês devem olhar para frente, olhar com um sentimento de que Deus sabe o que está fazendo. Tudo para a sua glória. E o homem é feito para quê, irmãos? Lições do catecismo. O homem foi feito para glorificar a Deus. O fim final, né? A finalidade do homem é glorificar a Deus. Cristo não diz que o cego e seus pais estavam isentos de toda a culpa, mas declara que não devemos buscar no pecado a causa da cegueira. Tampouco têm os homens algum direito de queixar-se de Deus quando Ele faz os instrumentos de sua glória de ambas as formas, quer ser revelando como misericordioso ou como severo. Deus, amados, e você precisa entender isso para a sua vida, os meios que Ele utiliza para que Ele seja glorificado são infindáveis. E a sua vida, certamente, isso eu falo sem erro, amados, seja você ímpio, seja você salvo, seja quem for, o homem em si, de qualquer aspecto, ele glorificará a Deus. Como assim, pastor? Até quem vai para o inferno? Com certeza. Porque aqueles que serão condenados no inferno, eles vão transmitir
os atributos de Deus, da justiça, da santidade, da paciência que Deus teve durante todo o período de iniquidade. Ou seja, não existe nada na criação que não venha glorificar ao nosso Deus. E esse deve ser o nosso prisma. Se Deus te mandar para o inferno, ele vai ser injusto? Ele vai ser glorificado por isso? Porque ele é justo? Com certeza. No céu, amados, não existirá ninguém que fale, eu mereço estar aqui. Pelo contrário, ele fala, olha, pela graça de Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia eu estou aqui. Amados, esse deve ser o nosso olhar para todas as circunstâncias que nos deparamos. Verso 4. Jesus acrescenta na sua resposta, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que ele quer dizer com isso? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto o foco dos discípulos era entrar em discussões infundadas, correto? Enigmas teológicos, o foco do nosso Senhor está adiante. Em colocar o poder de Deus em exposição para o benefício do homem. João frequentemente usa o verbo deve, para descrever o cumprimento ativo da missão de Jesus. O que ele deve fazer, o que ele deve executar. Então, amados, isso já nos ensina que muitas das vezes nós nos deparamos com situações adversas, que não entendemos e começamos a questionar a Deus, por que isso? Mas qual que é a intenção de Deus? E paramos no mesmo lugar. Ficamos como os discípulos, e aí, quem pecou? Foi a mãe? Foi o pai? Foi ele? E ficam parados. As situações adversas em nossas vidas não devem nos parar, irmãos. Parar, regredir não é uma opção para um salvo. Nós devemos continuar. Nós devemos utilizar essas adversidades para a glória de Deus. Estou doente, vou parar? Não, eu vou procurar os meios necessários para ser curado, mas eu continuarei. Deus me deu um filho com problema, vou parar? Não, eu continuarei e glorificarei o Senhor, mesmo em meio à dificuldade. É isso que Jesus está querendo mostrar para esses homens, para os discípulos. Observe, amados, o pronome. Talvez a sua versão vai trazer no plural, convém que nós façamos, E este verbo se refere naturalmente ao próprio Jesus e aos seus discípulos. Porque assim como Jesus estava fazendo, ele desejava que os seus discípulos que receberam o fundamento do Evangelho, para que a igreja continuasse, eles também tivessem os mesmos olhos. Enquanto é dia, ele fala. Enquanto é dia. Ele também tomou por empréstimo uma comparação do costume ordinário do cotidiano. Pois quando o sol levanta, assim se levantam os trabalhadores, irmãos, para os seus labores, para os seus trabalhos. Porém, quando a noite vem, é concedida para o repouso, para o descanso. Ele, pois, emprega a palavra dia para denotar o tempo que o Pai fixou para que ele executasse a obra de redenção. Tá? E transmite uma sensação de urgência também. Ele disse isso no capítulo 7, verso 33. Se você voltar um pouquinho aí, você vai verificar comigo. Olha só, capítulo 7, verso 33. Então disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco. E então eu vou para aquele que me enviou. Tem o mesmo ar, tem o mesmo sentido aqui. O meu tempo é curto, o meu tempo é limitado. Tá? Um ensinamento em 3 vertentes. Porque ele ainda diz, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E o que eu quero dizer com isso? Quando ele toma dessa comparação de costume ordinário, noite, dia, trabalho, labor, amados, ele deseja nos mostrar que nós também devemos executar as obras de Deus com o tempo que nos é dado.
De que forma? Com urgência. Você sabe se viverá amanhã? Quando é o dia? Quando que é o tempo favorável para o Evangelho? Agora, irmão. Agora é o tempo oportuno para que você se arrependa. Agora é o tempo oportuno para que você olhe para Deus com os olhos de glorificação, falando: isso é bom, isso provém de suas mãos. Senhor, usa a minha vida para que eu glorifique a Ti ainda mais. Amados, esse ensinamento do nosso Senhor é muito impressionante. Ainda mais num presente contexto. Primeiro, 3 vertentes que eu falei. Primeiro, se ele despertar inveja em você, então você deve pegar em pedras para atirar nele. É isso? Exatamente de modo como recente os judeus tentaram fazer com ele, no verso 59, correto? A luz brilhou, ele trouxe o evangelho, qual foi a reação? Pedras, assassinato. A história do mundo, infelizmente, também está, em certo ponto, com esse sentimento, amados. E fornece um exemplo da nossa atitude em geral. Algumas pessoas nunca fazem nada construtivamente. A vida delas, dia após dia, é uma tentativa constante de aniquilar o objetivo da igreja. As pessoas estão dentro da igreja e estão atrapalhando, estão, amados, desconstruindo o que ele deseja. Não que tenham poder para isso, mas tentam costumeiramente, ordinariamente, destruir os planos de Deus. Por quê? Porque ao invés de pegar aquilo, amado, e entender o que realmente Cristo deseja fazer, ficam paradas com enigmas teológicos, ficam criando coisas difíceis, incompreensíveis, e param. E além de parar, começam a obstruir o caminho. Amado, se ele despertar em você o desejo por mais informação, você pode tentar satisfazer sua curiosidade, fazendo-lhe perguntas sobre ele, a fim de que, quem sabe, resolver o enigma teológico. Os discípulos estavam se ocupando dessa opção, mas a curiosidade tem seu valor, e questões de natureza teológica devem ser encorajadas, em vez de desencorajadas. Mas há um limite. A pessoa não deve ficar só nas perguntas. Ela deve também realizar os atos, as obras de amor. Estão entendendo o que estou querendo dizer, irmãos? As pessoas não devem ficar, os discípulos aqui é colocado contra um aspecto negativo. E isso simboliza para nós a atitude de muitos crentes. Primeiro, que não conseguem assimilar as situações difíceis. E em vez de glorificar a Deus, denigrem a imagem de Deus. Castigo. Você está passando por isso que é maldição. Ou também, irmãos, aqueles que têm dúvidas teológicas ficam só no campo das ideias. E esquecem de cumprir, enquanto é dia, a vontade de Deus. Todo conhecimento é bom? Sim. Dúvidas teológicas são bem-vindas? Sim. Mas não somente elas. Acima disso, você deve buscar uma vida piedosa. Você deve buscar obras de misericórdia. É isso que você deve se preocupar. Quando eu estava no seminário, irmãos, eu tinha muitas dúvidas teológicas. E uma vez certo professor falou: vocês precisam de referências. E eu falei: é verdade. Quem são as referências atuais? Eis então que eu caí no calvinismo. Por quê? Eu estabeleci comigo, e sempre tive isso comigo no meu coração, para que eu siga a doutrina de algum homem que ele me ensine, primeira coisa que eu tenho que constatar na vida dele: obras de piedade. Eu nunca ouvirei um homem que não tenha obras de piedade. Nunca. Aí aonde que eu fui? Caí nos puritanos. Aí eu comecei a ver que aqueles homens tinham algo em comum. Vida de oração nem se compara com a vida de oração da cristandade atual. Homens que eram perseguidos, presos, mortos, estavam lá. William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, mártires. E eu cheguei a uma conclusão de que todas as minhas referências estavam mortas. Estavam mortas. Mas, amados,
as dúvidas teológicas, elas não devem preceder a vida piedosa. O que precede sempre é a sua vida piedosa. Seminaristas, qual é o seu foco? Qual é a sua intenção? Qual é seu objetivo primário? E você, terceira vertente, deveria amá-lo e ajudá-lo. Tá? Essa, disse Jesus, deve ser a nossa atitude. Nós, enquanto é dia, devemos fazer as obras daquele que me enviou. Do que ele precisava? De ajuda. De ajuda. Então, amados, o caminho que os discípulos tomaram diante da situação foi totalmente inversa da de Jesus. Jesus olhou para frente. Jesus não ficou parado. E Jesus, além de tudo, ele ajudou. Ele ofereceu ajuda. Verso 5. Ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, vem do grego enquanto, rotan, que significa quando, sempre que, contanto que, tão logo que. E acredito que a melhor tradução não seja enquanto, tá? Por parecer um período limitado de tempo. Pois sua presença, mesmo antes da sua morte, e mesmo após a sua morte, sempre estará no mundo. A igreja, os apóstolos, carregaram a vontade e a mensagem de Cristo. E a sua igreja ainda hoje é governada por Cristo. Mas, amados, ele diz, eu sou a luz do mundo. É claro que ele não deixou de ser essa luz. E depois da sua morte, uma vez que ele confiou seu ministério por meio dos discípulos aqui, essa luz continuou a brilhar. Cada vez mais clara, cada vez mais constante. Porque, amados, queira você ou não, vendo ou não, porque as trevas hoje em dia estão muito densas, né? Mas esteja certo de que existem homens fiéis, igrejas que proclamam o evangelho verdadeiro. A luz de Cristo ainda continua a brilhar. E isso se aplica a todos os cristãos professos. A vida que agora vivemos na carne é o nosso dia. Por isso que ele diz, enquanto é dia. Vamos considerar que usamos bem as nossas vidas, o dia, enquanto é dia, para a glória de Deus. E o bem de nossas almas. Vamos trabalhar nossa salvação com medo e tremor, enquanto é chamado hoje. Vamos orar, ler a Bíblia, manter o dia do Senhor Santo, ouvir a palavra de Deus e fazer o bem em nossa geração. Vamos cuidar das nossas esposas, vamos cuidar dos nossos filhos, enquanto é dia, irmãos. Enquanto é dia. O que Jesus está dizendo é a brevidade do seu período na terra, mas não significa que essa luz parou de brilhar. Ele é a luz do mundo, porque a forma encarnada do Verbo, do Logos, brilhou, e brilhou de uma forma, irmãos, que era indiscutível, porque ele é o resplendor da glória do Pai, a própria luz. E hoje ela habita nos crentes, ela está na igreja quando nos reunimos, e ela deve continuar brilhando. Então, enquanto é dia, irmãos, essa luz deve brilhar. Deve brilhar no seu trabalho, deve brilhar na sua vida, no seu cotidiano. De que forma? Glorificando o nome de Deus. Não como os discípulos que ficaram parados. E aí? E não fizeram nada. Nada. Eles não trouxeram uma solução. Nada. Mas Cristo nos mostra o caminho devido. Cristo nos mostra como devemos lidar com todas as situações em nossas vidas. Verso 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do servo. Então vamos aqui para um milagre, né? Entrar num texto peculiar, né? Não, um pouco estranho, digamos assim. Por que razão exatamente o Senhor escolheu esse método em particular? Não sabemos. E nem me atrevo a falar algo sobre. Tá? Cada cura de Jesus tinha uma maneira diferente.
sempre cuidou de cada indivíduo de uma forma pessoal. Alguns ele tocou, outros ele orou à distância. O fato é, os meios que ele empregou eram diversos. Neste aqui, um pouco estranho. Cuspiu no chão, fez um lodo, uma lama, passou nos olhos do cego e falou: vai se lavar. Com saliva fez lodo. Lodo vem do grego pelos, que significa barro, lama, tá? Porque lodo fica um pouco estranho, talvez aí a conotação lodo, né? Mas é barro, lama. E ao cuspir no chão fez lama, e realmente os discípulos deveriam estar se perguntando qual a intenção de Jesus, após verem diversos milagres pela sua palavra e pelo seu toque. Os discípulos certamente pensaram: o homem já é cego, e Jesus está tacando lama no olho dele, para curá-lo. Os discípulos: o que está acontecendo? Certamente. A intenção de Cristo era restaurar a vista ao cego. E começa a operação de uma maneira que aparenta ser absurda. Pois untando os olhos com barro deste cego, ele em certo sentido duplica a cegueira dele. Dá para ver com barro no olho, irmão? Não dá. O barro é apenas barro. Assim como o profeta Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes. Por que aquele rio? Por que aquela água? E a fim de ser curado da lepra. As propriedades curativas estavam na água? Não. Uma condição arbitrária, sem compreensão imediata. Sem alguma resposta que possa ser dada, pode-se dizer que o Senhor provavelmente usou esse método a fim de induzir a atitude apropriada à mente. Isto é, deflagrar a perfeita obediência. Aquele tipo de submissão que executa uma ordem aparentemente arbitrária. Então nós vamos só entender o porquê que ele colocou lama, barro nos olhos deste homem, para depois que nós analisarmos a conduta deste homem. Se eu não me engano, é Agostinho. Agostinho, né? Ele gosta, né? Ele dá umas filosofadas. Ele disse que aqui tinha um símbolo, né? Que o homem foi feito do pó da terra. Aí ele pegou esse pó, passou no olho, né? Para demonstrar que ele é um Deus criador. Que do pó ele pode recriar. Mas isso fica por conta de Agostinho, tá? Eu não vou entrar nessa, não. Tá bom? Depois você leia lá, né, os escritos de Agostinho. Mas veja, uma condição arbitrária, absurda para cada um de nós, talvez, mas perceba a atitude do cego. O cego não questiona. Aqui está a prova, amados, de muitas coisas para nós. Se você fosse o cego e alguém passasse lama no seu olho, o que você vai fazer? Oh, para, o que é isso? Né? Um negócio gelado, provavelmente, né? Um negócio pastoso, o que estão fazendo comigo? Né? Você acharia estranho isso. O cego, surpreendentemente, ele não questiona. Aqui está a prova da verdadeira fé, irmãos. Quando a mente devota, satisfeita com a mera palavra de Deus, promete e faz o que parece incrível, a fé é instantaneamente seguida de prontidão para obedecer, de modo que aquele que se convence de que Deus será seu fiel guia, tranquilamente se entrega à diretriz divina. É indiscutível que esse homem obedeceu, não questionou e executou cada passo do que Cristo lhe ordenou. Veja no verso 7, e disse-lhe, Jesus disse a ele, depois de passar essa lama, o lodo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo. Jesus disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Não te parece estranho aqui? Alguma coisa? Algumas perguntas surgem do texto. O homem é cego, como é que ele foi para o tanque? Quem levou ele? Quem o ajudou? Como ele obedeceu? Você lembra do paralítico no tanque de Betesda? Você quer ser curado? O que ele responde?
Vocês lembram o que ele responde? Não tem ninguém que me leve. Sempre que eu tento, alguém já foi lá e pulou no meu lugar. O homem fala alguma coisa? Você começa a perceber na conduta deste homem que algo sobrenatural está acontecendo. Você começa a olhar para este homem, ele sendo cego, ele nem fala: quem irá me levar? Como eu irei? Como eu farei isso? Ele não fala nada. O que é relatado por João é simplesmente, unicamente a conduta deste homem. Os discípulos pararam no problema, não pararam? Veja esse homem, irmãos, que tinha muitos outros problemas e ainda impossíveis aos olhos humanos de se cumprir. Mas Jesus diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Esse tanque lembra aquele mesmo de Betesda, no capítulo 5. Mas enquanto o último estava localizado a nordeste de Jerusalém, o tanque de Siloé se encontrava logo na entrada do portão sudeste do muro da cidade. E sabemos ao certo que ele se dirigiu ao tanque. Como ele se dirigiu ao tanque? Mas é certo que ele obedeceu inquestionavelmente. Entre parênteses aí, o parentesco, né? As informações de João entre parênteses, que significa o enviado. De onde veio esse nome? Perceba, irmãos. O rei Ezequias tinha construído um aqueduto para transportar as águas da fonte de Gion, localizadas fora dos muros de Jerusalém, numa direção sudoeste, para dentro dos muros. Por que ele fez isso? Para garantir abastecimento de água, caso houvesse cercos. Então não faltaria água dentro de Jerusalém. E por isso o nome enviado ou conduzido, porque era um córrego, né, digamos assim, um aqueduto artificial, conduzido, enviado. Eis o nome tanque de Siloé, o enviado. Por que enviar o cego a este poço? Tinha um tanque de Betesda? Tinha. Tinha outros tanques? Tinha. Sabemos também que na entrada de cada templo tinha aqueles, como no casamento de Caná, tinha aquelas talhas cheias de água, onde eles costumavam lavar as mãos, né? No ritual de purificação. Por que não mandou ele lavar lá nessas talhas de pedra? Poderia? Ele manda exclusivamente para um tanque chamado Siloé. Talvez tenha ordenado ao cego lavar-se nele, com o fim de reprovar os judeus por o rejeitarem. Coisa que aconteceu, está dentro do contexto no capítulo 8, correto? Como Isaías censura os homens do seu tempo. Perceba. Dizendo que desprezavam as águas de Siloé, que correm brandamente, e preferiam as correntes rápidas e impetuosas. Segundo Jerônimo, pai da igreja, esse tanque era formado por águas que fluíam em certos momentos do Monte Sião. Pacto sinaítico, tá? Movidos de vanglória desses homens, que arrogavam para si ser filhos de Abraão, detentores da lei. Mas perceba o que Isaías fala a esses homens, que rejeitam o povo de Israel. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, ele alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Por que ele diz isso? Porque o rei Acás pediu ajuda à Síria, em vez de confiar no Senhor. E ele utiliza dessa linguagem para reprovar a conduta do rei Acás. Amados, será, apenas um será, que Cristo mandou este cego para o tanque de Siloé, o enviado, aonde as águas fluem mansamente, para reprovar a atitude dos judeus, que também o rejeitavam?
Assim como Acás. Aqui nós temos, amados, um tipo de tipologia. Porque o Messias também era o enviado. O Messias também era o ungido de Deus. Pois foi, lavou-se e voltou vendo. Contrariamente aos líderes religiosos, que tanto se opunham a Cristo, que no verso 59 do capítulo 8 queriam matá-lo apedrejado, o cego, até onde se sabe, com todas suas limitações, obedece confiadamente e vai até o tanque. Com lamas nos olhos, voltou vendo. A luz do mundo brilhou sobre esse homem. A água da vida o purificou. O enviado o resgatou. Que maravilhoso. Todos os milagres de Jesus, irmãos. Jesus não sai despretensiosamente curando alguém, fazendo algo por detrás de todo o milagre. Por exemplo, quando ele toca na figueira e a seca, aquilo tinha uma mensagem sobre a condição espiritual de Israel. Nós devemos olhar para os milagres com um olhar acima do próprio ato, e sim no que Cristo estava querendo transmitir de ensinamento a seus discípulos, que foi o ponto-chave aqui no início. Quem pecou? Quem pecou? E principalmente os fariseus que rejeitavam Jesus. Quem é o cego em toda a história? Os fariseus que rejeitavam Jesus? Ou esse homem que agora está vendo e que obedeceu a ele? E com base nisso, ele está ensinando a obediência que nos motiva. Tão ditoso resultado provindo da obediência nos anima a superar cada obstáculo e a prosseguir corajosamente por onde quer que o Senhor nos chamar, e nem mesmo a entreter alguma dúvida de que tudo quanto empreendermos por meio da sua autoridade e sob sua diretriz terá o resultado feliz. Amados, quando recebemos claramente o direcionamento de Deus, quando sabemos o que fazer, não importa o como, não importa, amado, se é algo que vem dele, se é algo que glorifica a Deus, eu devo fazer aquilo confiadamente. Como este homem, vá e lava-te no tanque de Siloé. Ah, mas eu não posso lavar ali nas talhas de pedra? Não, amado, não é assim. Isso nos motiva a uma obediência a Cristo. Claro que devemos ter total discernimento de que a ordem vem dele, de que glorifica a Deus. Se você está certo disso, para que dúvida, irmãos? Para que dúvida? Para que parar? Para que colocar obstáculos? Para que você sujar o seu próprio caminho? Devemos confiadamente obedecer às ordens do nosso Mestre. E isso é um princípio irremovível da conduta cristã genuína. Porque o servo obedece, e não importa as condições. Não importa as condições. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você não serve ao Deus de todas as coisas, de todo o ouro e toda a prata? Ah, eu não tenho saúde, mas você não serve ao Deus que pode te curar? Amados, o que provém da fé são coisas que não podemos ver e muito menos sentir. E muitas das vezes a nossa obediência tem que ser uma obediência como desse homem. Andar pela fé é andar vendados e caminhar sobre um caminho estreito e apenas ouvindo a voz. Já viu o futebol de cegos? Vocês já viram? Como que eles se orientam? A bola faz barulho e tem os técnicos que vão dando orientações. Vai para a direita, para a esquerda, e vai, vem, vai. A vida de um cristão é vendada e ouvindo a voz do seu mestre e seguindo. E num caminho estreito, que você pode cair para um lado ou para o outro. E geralmente caímos quando paramos de ouvir a sua voz. Geralmente é isso que acontece. Verso 8.
Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Então agora é inserido aqui, né, o grupo dos vizinhos, outras pessoas. Então os vizinhos e aqueles dantes tinham visto que era cego. O homem agora podia ver todas as coisas. Podia ver o sol, podia ver o céu, podia ver as casas, as pessoas. Não surpreende que toda a probabilidade ele tenha ido para casa, irmãos. Não tenham dúvidas. 2 grupos de pessoas são identificados aqui: vizinhos e aqueles que dantes tinham visto. 2 grupos. Provavelmente os líderes judeus que já tinham visto ele. E se ele realmente estava na porta do templo mendigando, certamente os líderes judeus já sabiam quem ele era. E os vizinhos e este grupo que antes tinham visto diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Quando os vizinhos o viram, eles se depararam com um homem que diferia muito do mendigo familiar, que quase todo mundo conhecia. O milagre tinha produzido uma mudança em toda a sua aparência, a maneira de andar, causando dúvidas e divisões de opiniões. Certamente, o caminhar desse homem, como que você imagina, amado? Um homem que nasceu cego. Eu já vi alguns vídeos, né, de crianças, bebês, que nasceram surdas. Aí pegaram aquele aparelhinho, colocaram no ouvidinho dela e ela ouviu a voz da mãe pela primeira vez. A criança sorria, ficava alegre. Eu vi também já um homem, já avançado, uns 50 anos de idade, e que ele não via as cores. Esqueci o nome da doença que não vê as cores. Daltônico. E hoje tem óculos que traz de volta a cor das coisas. Aí colocaram o óculos naquele senhor, ele chorava copiosamente por ver a cor das coisas. Que coisa talvez que para você seja comum, né? Você vê a parede, meio bege, né? A pasta ali azul. Agora imagina você pela vida inteira ver tudo preto e branco. Imagina um homem que só via escuridão. Como que esse homem estava voltando do tanque de Siloé? Eu imagino esse homem pulando, eu imagino esse homem dando gargalhadas, feliz, contente, exultante. Ao causar uma impressão nos vizinhos, as pessoas começarem a olhar e falar: não é ele? Ele não é aquele mendigo? Não é ele o fulano que mora ali naquela casa? Porque vizinhos, né? Tinha uma casa, tinha um local onde morava. É ele. Isso já nos mostra que quando somos atingidos por Cristo, quando obedecemos a Cristo, a nossa vida ela causa um impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque a sua alegria não é a mesma que você tinha antes de conhecer a Cristo. A sua exultação, a sua confiança, o seu andar, a sua vida é transformada. A ponto das pessoas olharem: aquele é fulano? É ele? Amados, o encontro com Cristo, e com base no texto, ele não é qualquer coisa. A salvação em Cristo, ela não é qualquer coisa. Como o próprio Cristo disse no capítulo 8, verso 56, olha o que ele falou sobre Abraão, que viveu há tempos passados. Ele disse: vosso pai Abraão regozijou-se. Algumas versões vai trazer exultou. Pelo quê? De ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Por quê, amado? Qual é o motivo de um cristão andar moribundo? Já viu um cristão andando moribundo? Parece o Chaves sendo expulso da vila. Tem crente que você não vê alegria no rosto dele. Que tipo de conversão é essa, mano? Não estou falando que um crente não passa por dias maus, mas eu estou dizendo que um crente não permanece nos dias maus para o resto da sua vida.
consolamos, choramos, nos alegramos, mas a alegria de um cristão está no Senhor. Verso 9. Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, eu sou ele, sou eu. Uns diziam, não é este aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Uma resposta positiva era esperada, embora existia na pergunta um pequeno elemento de dúvida emanando da surpresa. Lembra a dúvida teológica no início? Quem pecou? Agora a dúvida está diante das pessoas, é ele? Não é ele? Você vê como que o ser humano é? A incredulidade no ser humano, às vezes, mediante provas, não remove as dúvidas. Como é terrível esse coração escuro, essa cegueira espiritual. E outros, parece-se com ele, ou seja, não, é só um parecido, é um similar. Amados, e outros respondiam com absoluta certeza, é ele. Amados, muitos eram incapazes de acreditar que aquele homem havia sido cego e pudesse ter sido curado. Declaravam repetidamente, não, mas se parece com ele. Talvez os últimos estivessem confusos por causa da repentina mudança. Mas ele vinha e dizia, sou eu sou ele. Eles acharam mais fácil acreditar em um caso de identidade equivocada do que numa cura milagrosa. Os fariseus viriam a repetir a sua especulação de que este não era o mesmo homem no verso 18, o que vamos ver mais para frente. Eles não acreditam, não é ele, eles queriam invalidar o milagre. E a divisão ocorre. Cristo, aonde passa, aonde ensina, ocorre divisão. Hoje eu acabei de pregar lá, no capítulo 10, o verso 19. Não tá bom? Capítulo 10, verso 19. Olha o que houve lá depois da declaração do bom pastor. Mais uma vez, ó. Houve, pois, novamente uma divisão. Divisão. Cristo ou operando milagres, ou através de declarações e ensinos, sempre houve divisão. Sabe por quê? Porque a palavra é espada, meu amigo. É espada. E aqui não seria diferente. Verso 10, diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como te abriram os olhos? Os incrédulos sempre lançam mão de perguntas para satisfazer seus corações duros. Não que alguma resposta seja suficiente para convencê-los. A pergunta soa como? Isso pode realmente ter acontecido? Mas como esses homens necessitavam de uma resposta, e mesmo com uma resposta não saciaria a dúvida da incredulidade. Como te abrir os olhos? Vocês conseguem perceber a incredulidade nessa pergunta? Mesmo o homem falando, sou eu sou ele. Mas como te abriram os olhos? E ele respondeu, olha só. E disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Ele respondeu, e sua resposta, sem nenhuma tentativa de explicar como, ele resumiu sucintamente o que tinha acontecido. O homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos. Ele mencionou até mesmo o nome do seu benfeitor. Alguém que deve provavelmente ter lhe dito, porque no relato, na narrativa, Jesus não se identifica com ele. Então alguém deve ter falado. Perceba que todo meio peculiar de cura, cuspe, lodo, parece tão estranha a história que talvez seja difícil de acreditar. Mas o homem curado faz questão de ressaltar esses detalhes. Porque as pessoas logo pensam, lodo, lama, cuspe. Esse cara está ficando louco. Pois é, irmãos. O incrível, a maravilha,
ela nem sempre vai acompanhar a nossa capacidade de raciocinar. Nem sempre. Porque Deus é divino e diante dele está disponível todos os meios que lhe pertencem. E talvez não, com certeza, a nossa cognição não acompanhe essa divindade. Porque Deus é incompreensível. Talvez o motivo de total impossibilidade para muitos, acreditar nisso. E estar ali por muito tempo, ser conhecido, por toda essa vizinhança, o público, e passar por um processo de cura peculiar. Às vezes agimos como Naamã, que foca nos meios adjacentes e não no fator da obediência. Quando somos motivados pela fé, não focamos no que é secundário, e sim na sujeição e obediência. Amados, muitas pessoas focam nas coisas adjacentes, secundárias. Eu não vou para aquela igreja porque não tem um grupo de louvor constituído. Eu não vou naquela igreja porque não tem estrutura adequada. Eu não vou para aquela igreja porque não tem salinha das crianças. Eu não acredito nisso por causa disso. As pessoas focam no que é secundário. E isso é característico de quem não tem fé, irmãos. Isso é característico das pessoas que não confiam no Senhor. Como Naamã. Por quê? Tem tantos rios melhores. Lembram de Naamã? Por que esse? O que faltava para Naamã? Obediência. Quando o seu servo falou, vai lá, se lava como está sendo ordenado. E a pessoa estava cheia de lepra, cheia de feridas purulentas. E ele estava questionando por que um rio. Meu amigo, se Jesus fala, vai lá, se lava que você vai ser curado, eu já vou me jogo de cabeça. Pode ser o Tietê, pode ser o que for. As pessoas, não, mas é muito sujo. Não, mas não é lá que ele mandou? Então vá, criatura! Mas para isso é necessário fé e confiança em quem ordena. E disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Vai e lava-te. 2 verbos no imperativo. Vai e lava-te. Ordenança. A ordenança direta de Cristo, e não vemos nenhuma conversa prévia, e sim um contato espontâneo, iniciado por Cristo. Você não vê aqui, oi Sérgio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Eu vou passar um pouco de cuspe aí no seu rosto, tá? Uma lama, e você vai se lavar lá, você quer? É assim que foi feita a conversa? Você vê uma conversa espontânea, partindo, iniciada por Cristo. Muito semelhante ao que aconteceu com Paulo em Atos capítulo 9. Algo brilhou, e a conversão de Paulo foi instantânea. Paulo saiu de um estado de cegueira para um estado de visão espiritual, apesar de ter ficado cego. Mas espiritualmente ele estava vendo. Mas foi assim o encontro de Jesus com Paulo também? Ô Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você quer ser convertido? Você quer caminhar comigo? Foi assim? Não foi, meu amigo. Não foi. Porque a graça, ela é irresistível. Se perguntasse para você, você quer voltar a ser cego? Você quer rejeitar aí? Você acha que ele falou que meus queridos? E a graça é justamente isso. Quando você está no mundo de trevas e Cristo te tira, Ele te coloca de frente para a natureza, Ele te traz cor para tudo aquilo que você vê, você encontra sentido. É impossível, e é irresistível por isso, porque é impossível que você queira voltar para aquele quarto escuro, irmão. Tudo começa a brilhar, tudo começa a ter sentido na nossa vida. Por isso nos alegramos, por isso realmente somos gratos a Cristo, falar obrigado, Senhor, por ter me tirado daquelas trevas. E ele diz, as 2 ordens eram, vai e lava-te, e ele fala, então fui, lavei. E olha só, e vi. Então ele obedece as 2 ordens, vai e lava-te, ele foi e lavou-se, e veio o resultado. E vi. Amados, a obediência, ela precede todas as outras coisas. E só amamos a Ele quando obedecemos. É impossível você dizer que ama a Deus e não lhe obedece. É impossível. Isso é um preceito bíblico fundamental. Não existe salvação apartado de obediência. Tá? Ele foi, lavou-se e voltou enxergando.
uma frase de César: Veni, vidi, vici. Vim, vi e venci. A obediência foi graciosa. Todas as outras limitações foram removidas também, de modo que as dores e os sofrimentos do nascimento acabaram. As dores e os temores passaram, as ligações com o pecado se foram, uma luz e uma liberdade gloriosa surgiu. Agora eu te pergunto, será que a caminhada deste homem até o tanque Siloé foi fácil? Quantos trupicão, quantas quedas, quantas dificuldades, mas ele foi. Ele foi. Cristo exigiu e ainda exige muito de mim, irmãos. E eu tenho certeza que exige de você. E as decisões que nós temos que tomar, muitas vezes é difícil. E nós sabemos que vamos cair, vamos trupicar, vamos passar por difíceis situações. Mas quem mandou? Quem ordenou você? Não é porque eu caí uma vez, porque eu trupiquei outra, porque o dedão do meu pé saiu aquela lasca, né? Quando você trupica, né? Não é por causa disso que eu vou parar. Porque eu sei que lá no final vai ter algo prometido, algo glorioso. Então nós temos que basear naquilo que ele falou para nós, no que nós devemos fazer. E não focar no que acontece. Porque, amados, ele mesmo diz, aflições, dificuldades, nós teremos. Nós teremos. Verso 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Muito semelhante ao capítulo 7, verso 11. Esses homens já buscavam Jesus. Mas o homem não sabe onde Jesus estava. Nunca o viu. Era certo. Normal, né? Não sei. Eu sei que ele mandou lá para o tanque de Siloé. Depois eu não vi mais ele. Né? Na verdade, eu nunca vi. Né? Essa é a verdade. O Senhor tinha desaparecido da própria narrativa, deixando apenas o ex-cego no centro do palco. E não apareceu até o versículo 35, onde ele vai realmente aqui aparecer novamente. E respondeu, não sei. Em razão da natureza da questão, ele não poderia saber o paradeiro de Jesus. Um milagre que ilustra o processo de salvação. Cego pelo pecado, os pecadores perdidos não têm capacidade para reconhecer o Salvador, ou encontrá-lo por conta própria. Vimos isso na EBD. O cego não teria sido curado se Jesus não o procurasse e se revelasse a ele. E perceba que no verso 35 que eu citei, que ele vai reaparecer, ele tinha sido expulso da sinagoga. Sabe quem vem abraçá-lo e trazer para perto? Jesus. Iniciativa do próprio Cristo. Não foi o cego que foi procurar ele. Nem numa oportunidade, nem na outra. Cristo tomou a iniciativa. O cego não teria sido curado se Jesus não o procurasse e se revelasse a ele. Por isso, na salvação, se Deus não chegar aos pecadores espiritualmente cegos, ninguém seria salvo. E salvação, então, pressupõe obediência. E assim como o cego foi curado apenas quando ele obedeceu às ordens de Jesus e lavou-se na piscina de Siloé, assim também são pecadores salvos, apenas quando humildemente, obedientemente, abraçam a verdade do Evangelho. E isso ocorre através do novo nascimento, efetuado por Deus. Que Deus te abençoe, amado. Que você continue a sua jornada resolutamente, confiadamente, mesmo que você caia, trupique, com lama nos olhos. Mas aquele que mandou você se lavar é o mesmo Deus, é o mesmo Rei e governa sobre todas as coisas. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Converse com Deus agora. E que você possa abrir seu coração realmente nessa conversa, declarando a sua necessidade, a sua dependência dele. Que possamos agora orar ao Senhor. Oremos.